Queridos, graça e paz, amém? É bom estarmos juntos mais uma vez para crescermos um pouco mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, agradecer ao pastor Jackson pelo convite, por tudo que tenho aprendido e convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, Romanos no capítulo 6, Novo Testamento, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Este texto nos fala sobre a libertação do pecado por meio do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus por sua palavra. Queridos amigos e irmãos, todo ser humano vive um conflito.
E este conflito, ele está relacionado diretamente à nossa condição decaída, ou seja, está relacionado diretamente ao pecado em nossa vida. Pecado este que foi herdado de Adão, o primeiro homem. Ele foi o nosso representante federal diante de Deus como o primeiro homem a ser criado. Ele desobedeceu, e a sua desobediência trouxe o pecado para a humanidade. Se você observar a sua própria vida, não é difícil, num simples exame, nós identificarmos, por exemplo, pensamentos, desejos e atos que confirmam a nossa condição corrompida, a nossa condição de natureza humana corrompida, ou seja, nós, por natureza, somos pecadores. E este é o resultado direto da semente do pecado que habita em nós. Nós estamos aqui reunidos para celebrar a Deus. Nós cantamos um hino lindo agora, não é? Tudo é dele, é por ele, é para a glória dele. Então, nós lembramos isso e também não podemos esquecer da nossa condição em nossa natureza carnal. Nossa natureza carnal não se submete a Deus, à vontade de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. É comum, por exemplo, nós falarmos o que não convém. Por mais que você se esforce, por mais que eu me esforce, seja qual for a área da vida, seja você um cristão aqui nesta noite como igreja, seja você uma pessoa que é um ouvinte, um admirador da palavra, que gosta de ouvir os cultos, de participar dos eventos da igreja, é muito comum nós, muitas vezes, sermos surpreendidos por fofoca, maledicência, palavras de baixo calão, que são os palavrões, né, obscenidade no falar. Alimentamos muitas vezes raiva, ressentimento, damos lugar à nossa indignação quando somos contrariados, usamos aquela lei de gesto, sempre queremos levar vantagem em alguma coisa, não é? Trapaceamos, sabe, damos aquele migué muitas vezes. Então, isso é o resultado do pecado em nós. Discriminamos nossos semelhantes, às vezes somos tomados pelo sentimento de que somos superiores aos outros. Às vezes colocamos a nossa Bíblia, né, aqui, ó, debaixo do braço, ou carregamos as mãos e passamos ali e vemos o povo no bar, no boteco, na festa, e parece que nós somos melhores do que eles. Às vezes nos comportamos como o fariseu, que Jesus usou lá para ilustrar isso. Subiu lá um publicano e um fariseu, que orava de si para si mesmo e dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais pecadores, nem como este publicano. Então, discriminava o samaritano, discriminava o publicano, discriminavam os gentios. Era uma religiosidade bem superficial. E Jesus disse: olha, este orava de si para si mesmo e não desceu justificado, enquanto que o outro, que sabia quem era, pecador, dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Não ousava nem levantar a voz, levantar a cabeça, reconhecendo a sua humilhação, a sua pecaminosidade diante de Deus. Então, o ser humano é assim, nós somos assim. Esta condição afeta nossas relações familiares, profissionais, nossas amizades, nossos relacionamentos na igreja, como nós pensamos, sentimos e agimos em nosso dia a dia. Isso tudo que você percebe que te desestabiliza, que deixa você furioso, indignado, que dá vontade, às vezes, você pegar pelo pescoço e sacudir até a pessoa parar de respirar, o nome disso aí é pecado. O nome disso aí, bíblico, é pecado. É uma natureza corrompida, é desobediência à vontade de Deus, é não fazer aquilo que agrada a Deus. Então, nós temos uma natureza pecaminosa e nós precisamos considerar, à luz da palavra de Deus, como direcionar as coisas em nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Qual o ensinamento bíblico que nos orienta na contramão do pecado? Porque quando você e eu percebemos, já fizemos. Quando você e eu percebemos, às vezes já estamos
caminhando ali para a beira do abismo. E isso é comum na vida de todo ser humano. E aí o que nós temos que pensar? O texto que nós lemos é um texto longo, são 23 versículos, claro. Paulo está falando aqui sobre a nossa condição em Cristo. No contexto próximo, um pouquinho ali, né, anterior, ele fala sobre Adão que pecou e trouxe o pecado ao mundo. E Cristo como o segundo Adão que trouxe a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e aí a humanidade em Cristo, o ser humano, aquele que crê, ele se vê livre dessa condição de escravidão ao pecado. Essa condição, então, ela só pode ser mudada através da libertação por meio de Jesus Cristo. O que Paulo está explicando aqui é isso. E nesse 6º capítulo, nós temos então a aplicação desta obra da redenção. Alguém poderia perguntar essa noite, por exemplo, você que não é um cristão ainda, você que ouve, que assiste, você que é simpatizante da igreja, Robson, o que você está dizendo faz todo sentido na minha vida, porque volta e meia eu me pego exatamente assim, eu dou lugar à ira, eu agrido com palavras, eu tenho atitudes completamente impensadas, e quando eu percebo, eu já fiz. Eu sou aquela pessoa que popularmente é chamada de pavio curto. Ouviu? Conhece alguém assim? Não tem papa na língua, é bate pronto. Bateu de um lado, recebe do outro. Pisou no meu calo, eu grito. Eu sou reativo, eu sou uma pessoa que não tenho como me controlar. Então, você também pode estar aqui, você é um cristão hoje. Senhor Robson, mesmo como cristão, essas coisas me assaltam. De repente eu perco a paciência em casa e grito com o meu cônjuge. E fico destemperado de tal maneira que agrido os meus filhos. Sabe? Sei lá, tem hora que dá vontade de pegar o celular e jogar na parede. Um dia desses, conversando com uma pessoa, ela mostrou para mim o celular estava todo rachado atrás, todo quebrado. Falou, olha o que aconteceu. Falei, uau, o que houve? Meu marido, crise de ciúmes. Numa crise de ciúmes, o marido, irritado, ele pegou o celular da esposa e, em vez de ele colocar no console, né, lá na mesinha de cabeceira ou no console do armário, ele com uma ira, descontrolado, ele jogou o celular, bateu com o celular na parede e rachou o celular todo. Falei, olha, isto é grave. Isso não é normal. Porque alguma coisa grave aconteceu para a pessoa chegar a esse ponto. Então conversamos ali, não, mas já está tudo bem, passou, ele vai me dar um celular novo. Não, tudo bem, mas a questão não é o celular novo. A questão é a atitude. A questão é o ato, é a agressividade. Então, tem coisas que o dinheiro não paga. E nós precisamos pensar dentro da perspectiva cristã, bíblica, porque as pessoas estão assim, motivadas, movidas, estimuladas por suas indignações, por sua falta de domínio próprio, por sua falta de controle. E o nome disso na Bíblia é pecado. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, há um limite. Nunca será prazeroso para Deus o pecado na vida de uma pessoa. Deus abomina o pecado. Então, eu preciso aprender a lidar. E o que Paulo está mostrando para nós é isso. A nossa relação com Cristo é o que define nossa postura em relação ao pecado. Nós fomos identificados com Jesus pelo batismo, então fomos unidos a Cristo e publicamente fizemos esta confissão e fomos batizados, identificados com Ele. Assim nós demonstramos publicamente que morremos para o pecado.
Morremos para o pecado e ressuscitamos com ele pelo poder de Deus. E aí estamos dizendo também que temos nova vida, temos a vida de Deus em nós. A vitória sobre o pecado, a vitória contra o pecado, não está na força do meu argumento, não está na força do meu braço, não está na força do meu querer, está na pessoa de Jesus que na cruz morreu por mim e morreu por ti. A força para você vencer, a capacitação, está no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado da nossa vida, que nos fortalece para nós vencermos essa condição decaída. A partir dessa condição, viver em Cristo, o pecado perde então o seu domínio sobre nós, e nós somos capacitados para correspondermos agora à vontade de Deus. Então, por isso que eu fiz a pergunta inicial, pode ser a pergunta de alguém nessa noite. Você não é um cristão. Robson, como eu consigo vencer o pecado? Por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor, que na cruz morreu por tua vida, para te dar a vida eterna. E você que é um cristão, Robson, como eu consigo vencer a força do pecado? Por meio de Jesus Cristo, o teu Senhor, que na cruz morreu por ti, para te libertar, te fortalecer e te capacitar para você vencer o pecado. É a mesma resposta. Só que o teu relacionamento tem que ser aprofundado com Deus, pelo conhecimento, pela oração, por essa vida que agrada a Deus no dia a dia. Então, nossa suficiência contra o pecado está na pessoa de Jesus. Aquele que não tem Jesus ainda é um escravo do pecado. Então, a condição de quem está em Cristo, você verá que é diferente da condição de quem não está em Cristo. E aí nós precisamos de conhecer, compreender aquilo que é a vontade de Deus, a obra aplicada à nossa vida, para que nós possamos mudar nossa atitude para a glória de Deus. Com isso em mente, vamos compreender como que essa verdade se aplica. E aí, se você observar comigo rapidamente, os versículos 5, 6, 7 e 11, olha o que diz assim a Bíblia. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aí vem lá para o versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, assim como Jesus morreu, não é? E vive eternamente, morreu e ressuscitou, e agora vive para Deus, Paulo disse aqui, vocês têm que se considerar desta mesma maneira, mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa a dizer para você é que em Cristo, nós estamos justificados do pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso significa dizer o seguinte, nossa posição em Cristo assegura-nos uma relação de total libertação da escravidão do pecado. O pecado antes era senhor da nossa vida. Nós éramos escravos dos pensamentos, andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, daquele que opera agora nos filhos da desobediência. Nós fazíamos a vontade da carne e, por natureza, éramos filhos da ira. Então, era uma condição de total escravidão. Todas as nossas categorias foram afetadas pelo pecado. E nós não tínhamos como sair dessa condição de escravos do pecado, senão pela graça de Deus em Jesus. Então, o sangue de Jesus nos justificou. Ele abriu o caminho do relacionamento pessoal com Deus, para que nós agora pudéssemos, então, celebrar a Deus com alegria, de todo o nosso coração, sem culpa, sem má consciência, vivendo verdadeiramente a liberdade em Cristo.
Nossa consciência hoje, ela é cativa à obediência de Cristo, nosso atual Senhor. Você deve olhar para a sua própria vida a partir da obra redentora de Jesus, tanto aqueles que são salvos, os cristãos, quanto aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Você que não conhece a Jesus, você precisa ouvir nessa noite e entender definitivamente: a resposta para a libertação do pecado está na cruz, no sangue que foi derramado para a redenção do ser humano. Isso é muito importante. Nossa consciência está cativa à obediência de Cristo. E por causa dessa nossa identificação, nós então podemos viver para Deus. Perceba que a nova vida é que nos capacita para nós vivermos para Deus. É o nascimento pelo Espírito, é a regeneração, é a mudança de dentro que você verá daqui a pouquinho. Então, os nossos atos não mudam apenas porque nós fomos condicionados, como que num treinamento militar ali, para nós não fazermos a coisa errada. Não é isso, porque mesmo aqueles que fazem tudo certinho, se não tem Jesus, estão debaixo do pecado. A questão é que a libertação dessa condição passa pelo sangue derramado na cruz, passa pelo relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Aí sim, vem a mudança no coração, a mudança na consciência e uma postura transformada no dia a dia. Não é apenas uma mudança do ponto de vista moral e ético. Não vem primeiro a mudança aparente para depois mudar o coração. É o contrário. É a mudança interior do espírito que regenera, que sensibiliza, que motiva, que transforma também as nossas posturas e atitudes diante da vida. Um outro aspecto importante, se você observar os versículos 12, 13 e 14, o texto fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado, veja, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Perceba, você está na escola, e aí o professor aplica uma prova. Você tem ali os seus colegas ao seu lado, e tem a chance de colar. Dependendo de quem domina o seu coração naquele momento, sua atitude será de obediência ou de desobediência a Deus, por sua própria atitude. Se você tiver consciência cristã, você vai dizer: não, espera aí, a minha responsabilidade é estudar. Se eu não sei, professor, não sei, não estudei, me dê uma outra chance depois, faça uma segunda chamada, vou tentar fazer o que der aqui, mas eu não serei desonesto com a minha própria consciência. Mas se é um escravo do pecado, não tem essa consciência diante de Deus, simplesmente faz. Faz escondido, porque sabe que está errado, mas faz. Então, não cabe a um cristão praticar essas coisas. Você está no seu local de trabalho, e de repente alguém te oferece uma oferta, né? Te faz uma oferta para que você facilite alguma coisa, e isso redundará em benefício para a sua vida. Você sabe o que é isso, né? Propina, corrupção, essas coisas. Aqui no Brasil não tem, mas de repente lá na Nova Zelândia tem. Então, se você conhecer alguém na Nova Zelândia, você dá um toque, né? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu alimentar a natureza pecaminosa, eu caio no erro. Se eu alimentar minha natureza pecaminosa, eu faço aquilo que é a vontade da carne, a vontade do pecado, a vontade do diabo. Você não tem
Dúvida, porque o pecado está em nossa natureza carnal, ele está condenado na carne. Então, corrupção, mentira, tudo isso que nós vemos na mídia no nosso país, politicalha, política suja, escândalos daqui, escândalo de acolá, tudo isso é natureza pecaminosa, é coração corrompido. Porque quem está reinando, quem está dominando, ainda é o pecado. Então, as decisões da pessoa são decisões relacionadas ao domínio do pecado. É aquilo que a natureza humana faz. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, que em Cristo temos autoridade para nos posicionar contra o pecado que nos provoca diariamente. Então, olha o imperativo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. O corpo, ele é o veículo, a decisão é sua. Ele está dizendo aqui, não reine. Por quê? Porque você já se considera morto para o pecado e vivo para Deus. Então, aquilo que é tentação contrária à vontade de Deus, aquilo que é desobediência contrária à vontade de Deus, aquilo que é contrário à vontade de Deus, prontamente eu tenho que dizer não. E desviar o meu caminho dali. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, há inclinações, desejos enganosos. Eu e você, diariamente, somos confrontados por nossos desejos enganosos. E esses desejos enganosos podem nos levar a tropeçar. Porque são o quê? Paixões. E a paixão é cega, é avassaladora. É um desejo que te toma e, de repente, quando você percebe, você está enlaçado. Paulo está dizendo, não reine em vosso corpo mortal o desejo, o pecado, aquilo que é contrário à vontade de Deus. É um imperativo, não reine. Então você precisa se posicionar prontamente. E aí, uma outra coisa importante, ele fala assim no versículo 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Percebe? Não reine, não ofereça. Você percebe que há uma decisão sua de fazer ou não fazer? O escravo do pecado, aquele que não conhece a Cristo, ele só faz a vontade do pecado. Você que conhece a Cristo, você pode pecar ou não pecar. Você pode fazer hoje a vontade de Deus. Você pode tomar uma decisão de obedecer para a glória de Deus, sem ser arrogante, sem ser prepotente, sem considerar os outros inferiores a você. A questão é que você está em Cristo. Quem não está em Cristo ainda está debaixo do domínio, da escravidão, do desejo pecaminoso. E aí, meus irmãos, o texto nos ensina que nós precisamos fazer um movimento contrário. Que movimento? Temos que nos oferecer a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os nossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, não é? Estamos debaixo não da lei, mas da graça. Então, quando eu entendo isso, a minha consciência é tomada por essa convicção de que a graça mudou o meu viver. Que graça é esta? O que é isso? A graça fala da libertação por meio do sangue que foi derramado na cruz. A graça fala-nos da redenção, do perdão dos nossos pecados, da remissão. O sangue nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos tornou ritualmente aceitáveis diante de Deus. Você hoje oferece a Deus o seu culto, a sua celebração, a sua vida, e Deus recebe como um aroma suave, como algo agradável. Isso é muito importante. Então, tudo na sua vida depende desta graça sob a qual você está. Foi uma graça que custou muito alto.
custou a vida do Filho de Deus. E aí, uma vez livre do pecado, você tem essa condição de obedecer, de ter prazer em Deus, de direcionar o seu coração, os seus sentimentos. Você não controla o sentimento, mas você consegue redirecionar. Você não controla o pensamento. Às vezes você é assaltado. Já aconteceu com você isso? E de repente assim, vem uma música na sua cabeça, daquelas que só Jesus na causa, e ela fica ali martelando, né? E você, meu Deus, como é que eu vou fazer? E você tenta cantar um louvor, você tenta fazer uma oração, você tenta sair para um lado, sair para o outro, e aquele trem fica na sua cabeça o tempo todo. Então, você tem que aprender a fazer esse movimento de transformar. Esse movimento onde você percebe a tentativa do erro, a tentativa do mal, a tentativa do pecado, mas você consegue transformar isso para a glória de Deus. Você não se deixa seduzir pelo caminho errado. Você está na rede social, e aí logo aparece alguma coisa, né? É sempre assim. Eles colocam coisas para você, você está pesquisando algum trocinho ali, aí de repente aparece ali uma sinalização, uma janelinha daquela que tenta fazer o quê? Te fisgar. Você e eu precisamos prontamente dizer não. Não alimentar. Porque é uma questão de segundos. Fisga você em segundos. E aí você perde horas. Horas. Muita gente se destrói por causa desse tipo de sedução. Porque são iscas. Então, às vezes vem um pensamento que não agrada a Deus. Esse pensamento vem e ele tem que sair. Você substitui. Você leva o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. Vem um sentimento que você sabe, não, isso aqui não é puro. Isto aqui não está de acordo com a vontade de Deus revelada para a minha vida na palavra. Então, Senhor, a Tua palavra me ensina desta maneira e assim vai. Vem um tipo de conversa, que é uma conversa pervertida, uma conversa profana, uma conversa que te desencaminha. Você silencia aquela fala pervertida e vai por outro caminho e ponto, não alimenta. Isso é importante, porque a sociedade, ela está completamente desregrada. Então, é uma sociedade eticamente relativista. É uma sociedade completamente, como diz aí a sociologia de Zygmunt Bauman, né? Líquida, modernidade líquida. Tudo é relativo, pode fazer o que você quiser, sabe? Viva a sua vida, hedonismo, seja feliz. E aí você está num contexto que desafia a fé cristã. Só que nós não vamos pregar moralismo, porque moralismo é tão ruim quanto. Nós temos que pregar a verdade de Deus, viver a verdade de Deus, nos posicionar segundo a vontade de Deus, para que nossa resposta seja uma resposta inteligente, fundamentada, uma resposta que fale com a nossa própria vida e com as nossas próprias palavras. Para que as pessoas se toquem, que olha, esse tipo de vida de pecado não é a vida que Deus quer para nenhum de nós. Deus não quer isso para o cristão, Deus não quer isso para o não cristão. O que Deus quer é que o não cristão se converta, saia do seu mau caminho, e o conheça, e o experimente, e tenha prazer nele. Então, essa vida que nós temos em Cristo, é uma vida de autoridade para nós nos posicionarmos contra o pecado que nos provoca diariamente. E o que dá condição ao ser humano para viver em retidão diante de Deus, é esse domínio da graça sobre a sua vida. Fora desta graça libertadora, o que há é escravidão ao pecado. Então, o remédio de Deus contra o pecado, que afeta, que dá uma solução definitiva, chama-se graça, por meio de Jesus. Olha que interessante, a graça não remove as nossas imperfeições de natureza carnal. Por isso que nós aqui temos que nos identificar como pecadores. Só que nós fomos redimidos. Eu e você falhamos todos os dias, mas revestidos pelos méritos de Cristo,
para servirmos a Deus, nós temos então boa consciência e condições de correspondermos a essa vontade de Deus. Assim nós seguimos a Cristo e rompemos com as amarras do pecado a cada dia. Então você não é um super-herói por causa da graça. Você não é uma mulher maravilha por causa da graça, um Superman por causa da graça, nada disso. Você é um pecador, redimido pelo sangue de Jesus, que está debaixo da graça de Jesus, que depende da graça de Jesus, que não pode viver sem Jesus. A razão da sua vida, o motivo da sua canção é Cristo. E aí, em Cristo, nós fomos transformados de dentro para fora. O nosso coração, então, foi regenerado para Deus. Então, é possível nós termos atitudes diferentes? É possível. É possível nós conversarmos em vez de batermos boca? É possível. É possível nós tratarmos situações extremamente difíceis com equilíbrio, sabedoria, seja em casa, seja no trabalho, seja você um profissional liberal, seja você um estudante, um professor, qual a área da sua vida? O que desafia você? O que confronta você? São aquelas pessoas do meu trabalho que são terríveis, que são péssimas, que são horrorosas, que eu odeio. Opa, será que são elas apenas ou você também não precisa de uma transformaçãozinha? Será que os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações não devem ser um pouco diferentes em relação a essas pessoas também? Porque você tem que expressar a beleza de Cristo que está na sua vida. E algumas vezes, você será odiado por causa disso. Não é ser o bobinho, mas é entender que assim como Cristo sofreu na carne, nós também sofreremos injustamente na carne. O que nós não podemos é sofrer como malfeitores. Mas se você sofrer fazendo as coisas certas, você está fazendo a vontade de Deus. Então, o seu coração foi transformado. E por isso que hoje, você pode corresponder à vontade de Deus. Olha só, os versículos a partir do 15 vão dizer assim, que nós estamos debaixo da graça e não da lei. Aí a pergunta de Paulo, e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? A resposta de Paulo, de modo nenhum. É como se Paulo tivesse dito assim, Deus nos livre. Em nossa sociedade tem uma expressão, valei-me Deus. Deus que me defenda. Está entendendo? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Deus que me defenda. Deus me livre desse pensamento. Deus me livre dessa atitude. Você percebe que Paulo prontamente rejeita qualquer tipo de conformação, qualquer tipo de explicação que tente justificar uma vida desregrada. Fala, Deus me livre. De maneira nenhuma. Por quê? Olha o texto. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se você se oferecer ao pecado, o caminho aí é um caminho de destruição, é um caminho de morte. Vai matar, vai destruir relacionamento, vai destruir amizade, vai destruir sua própria vida, vai acabar com coisas na sua vida, vai trazer tragédia, vai trazer tristeza. Mas graças a Deus, porque outrora, não no passado, escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina a que fosse entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você percebeu que no coração Deus trabalhou e mudou a sua história? Então, meu amigo, você que está ouvindo nessa noite, você que assiste, você que está aqui neste lugar, Deus é aquele que muda o coração. Deus é aquele que tira a pedra e transforma em carne, que muda esse sentimento endurecido, essa resistência à vontade dEle, e sensibiliza para que a vontade dEle prevaleça.
foi uma mudança profunda que alcançou o coração, uma mudança profunda que alcança o coração e quebra cadeias. Quebra cadeias. Muitas vezes você e eu ficamos nos sentindo como que aprisionados emocionalmente e remoemos, sabe? Aquela coisa do ressentimento, da raiz de amargura, do rancor, aquela coisa que dá um nó na garganta, um aperto no peito. Deus é aquele que quebra essas cadeias dentro de nós. Deus é aquele que nos dá o remédio, a solução, para que nós não demos asas à nossa indignação, à nossa ira, à nossa raiva, e não tenhamos atitudes precipitadas, inconsequentes. Deus é aquele que, pelo seu Espírito trabalhando no coração, nos levou e nos faz obedecer. Então, você hoje tem prazer em obedecer, porque dentro de você, Deus fez uma obra de transformação. Então, se alguém entrou aqui nessa noite e pergunta, Robson, então, diante do que você está falando aí, eu só posso entender uma coisa: a transformação na minha vida será o resultado desta obra de Deus no meu coração? Exatamente, você entendeu. A mudança na minha vida não é apenas exterior, não é apenas mudança de atitude do ponto de vista exterior, humano. Exatamente. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa de Deus trabalhando dentro de você. Você precisa de Deus quebrando cadeias em você. Você precisa de Deus trabalhando na sua consciência, de Deus convencendo você de que você necessita da graça. Autossuficiência não cola com o Deus Salvador, em Jesus. Porque a nossa suficiência vem de Cristo. E aí esse trabalho de Deus no coração é o que muda. Versículo de número 19, Paulo disse, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Olha só, a natureza carnal é frágil. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Isso que nós temos que entender. Lá atrás, em nossa vida pregressa, os nossos corpos eram ofertas para o pecado. Nossa mente, sentimentos, pensamentos, atitudes, tudo isso girava em torno do domínio do pecado. Por isso que eu citei Efésios no início. Éramos como os filhos da ira. Os pensamentos, todas as categorias, sentimentos, tudo isso dominado, contaminado, infectado, paciente terminal. E aí chega Jesus com sangue, com nova vida. Chega Jesus e muda a tua sorte. E aquela pessoa que já era quase que apodrecido em vida, um morto vivo, recebe sangue de Cristo, recebe vida de Deus, recebe o Espírito de Deus, a nova vida que vem do Espírito, o novo nascimento. E aí os valores são afetados. Essas categorias que eram dominadas pelo pecado, essas prisões que nós vivíamos, elas se abrem. E a força do pecado é tirada. E na porta dessa prisão que estava o nosso escrito de dívida, foi encravado lá na cruz pelo sangue do Cordeiro. Ele foi removido e colocado na cruz. E aquele sangue derramado mudou a tua sorte para sempre. Então hoje, você é capaz sim de obedecer. Você é capaz sim de viver para Deus, de andar com Deus, de ter uma vida cristã livre, equilibrada, uma vida cristã feliz, uma vida cristã plena, com águas de Deus fluindo do teu interior, como rios de água viva, como fonte que jorra para a vida eterna. Sim, é possível, sim, porque a sua vida hoje é uma oferta aceitável a Deus. Então, antes, você e eu oferecíamos o nosso corpo, a nossa vida, todo o nosso ser, à escravidão do pecado. Agora,
nós oferecemos tudo em nossa vida para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Transformados no coração, nós somos então pessoas que hoje obedecemos à vontade de Deus. Então, em Cristo, nós fomos perdoados, libertados e recebemos nova vida. Por isso que os textos finais vão dizer, versículo 20, porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amigos, queridos irmãos, ouvintes, nós temos que considerar o seguinte: cada um aqui traz os seus dramas, as suas marcas na vida. Cada um aqui luta com sentimentos e pensamentos diariamente. O apóstolo Tiago disse que cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. E aí a cobiça dá à luz o pecado. E aí o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, está em nós, está aqui. Ao mesmo tempo, nós temos forças contra o pecado em Cristo Jesus. Se você entrou aqui nessa noite e você carrega algum tipo de peso na sua consciência, algum tipo de culpa no seu coração, você tem que lançar isso sobre Jesus Cristo. Você precisa dizer como fez Davi. Davi, quando foi confrontado por Natã, Davi não ficou relativizando, contemporizando com Natã. Quando Natã disse a ele, tu és o homem, e explicou o que Deus, relatou o que Deus disse, Davi prontamente disse, pequei diante do Senhor, pequei contra o Senhor. E Natã disse, o Senhor também te perdoou o teu pecado. Então, o remédio contra o pecado é o arrependimento sincero, a mudança diante de Deus, e isso se faz em oração, em confissão, com os joelhos dobrados, ou sentado, ou andando, ou seja, tem que ser uma mudança de dentro, que caracteriza uma mudança significativa do lado de fora. Não é para você sair extremamente pesado e culpado, dizer assim, meu Deus, minha vida não tem jeito, eu prefiro a morte, eu vou me matar hoje. Não é isso. É você entender que a provisão do sangue que foi derramado na cruz, ela permanece, e permanecerá até a vinda de Jesus. Há esperança para nós, há esperança para mim, há esperança para ti. Se você luta, olha, existe um grande amigo, que eu vou dar uma dica para você, ele te guia a toda a verdade, ele te santifica, ele trata você na profundidade, sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. Fala para Deus em oração, e pede a Deus, na sua intimidade com Ele, para Ele trabalhar esses sentimentos, esses pensamentos, para que você seja dia a dia a expressão da sua beleza, da sua grandeza, da sua glória, do caráter de Cristo, que Ele quer manifestar através da sua vida. Trata com Deus na intimidade essas questões que são muito profundas, enraizadas em sua vida, em seu coração. É o que eu faço. Eu dobro os meus joelhos e falo com o Senhor. E sabe o que Ele faz? Ele trata, Ele fala, Ele consola, Ele restaura, Ele fortalece, Ele redireciona. É isso que Deus quer de cada um de nós. Porque o pecado não terá mais domínio sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei. Acusação, condenação, apedrejamento, corta, mata, apedreja, acaba com a vida.
Nós estamos debaixo da graça. Restaura, dá uma oportunidade para Ele, levanta, ouve, fortalece, encoraja. Vamos lá, você é capaz pela capacitação de Cristo. Você pode pelo poder de Cristo. Alimente-se da palavra, alimente-se de Cristo e você vai viver por Cristo. Para de alimentar as outras coisas. Nutra a sua alma, o seu coração, o seu homem interior com as verdades de Deus. O que vai acontecer? A boca falará daquilo que estará cheio o coração. A vida será o reflexo da glória de Deus revelada na palavra. Os teus sentimentos, os teus pensamentos serão transformados no seu dia a dia, nas áreas específicas que você sabe que precisam de um toque específico de Deus. Isso vai trazer cada vez mais alegria para o teu coração. Que você tenha essa paz nessa noite, diante de Deus. Que você faça isso hoje, agora, em oração. Comece agora em oração. Vamos orar? Em nome de Jesus. Deus eterno, Deus bendito, soberano, Tu és a razão da nossa vida, Tu és o motivo da nossa canção. Nós te agradecemos porque, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, a Tua graça, Senhor, nos alcançou. E mesmo nessa condição, afrontando o Senhor, desobedecendo o Senhor nos acolheu, o Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor pegou os ossos secos da nossa vida, destruídos, e nos restaurou como um grande exército, como igreja, como família de Deus, como povo santificado, como um sacerdócio santo, uma nação santa, uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva tua, para viver para a tua glória e para teu louvor. Deus, o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, é que cadeias sejam quebradas em nós. Se há em nós algum caminho mau, ó Deus, que pelo teu Espírito nós sejamos redirecionados na tua vontade, guiados pelo caminho eterno em Cristo Jesus. Se nossos pensamentos, desejos e atitudes não estiverem de acordo com a tua vontade, nós levamos agora os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e anulamos todo sofisma, toda altivez que se levante contra este conhecimento em nossa vida, porque nós dependemos da tua graça. Senhor, se algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa que assiste, alguma pessoa que está neste lugar nessa noite, traz peso sobre os seus ombros, traz um jugo pesado, um fardo pesado, que nesta noite seja trocado, Senhor, e que experimente o fardo leve, o jugo suave, a restauração que vem de Deus, que possa respirar profundamente em paz na sua consciência, porque a justiça de Deus em Cristo o alcançou. Pai Santo, aquele casal que passa por suas lutas, que muitas vezes não consegue dialogar, apenas se agridem, se violentam, se destroem. Ah, Deus, que cesse essa obra do pecado em nome de Jesus, e que venha agora um tempo de paz, de boa consciência, de restauração, de pensamentos equilibrados, de atitudes transformadas para a tua glória e louvor, e que venha a restauração desse relacionamento. Aquele filho, Pai, que vive rebelde, o coração duro, resistente, quebra cadeias, em nome de Jesus. Deus, trata-nos em várias áreas da nossa vida, nas áreas que o Senhor conhece. Nós apresentamos as nossas crises, as nossas idiotices, as nossas carnalidades, sabe, tudo aquilo que não estiver de acordo com a tua vontade, pedimos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, vem com os teus olhos sobre nossa vida, que são como chama de fogo, vem consumir tudo que não estiver de acordo com a tua vontade, e queremos, Pai, nos prostrar diante de Ti,
ó Deus, e oferecer o nosso coração, que é o lugar onde o Senhor trabalha. Reina em nós soberanamente, tudo em nós é para a tua glória. Toma nosso pensamento, nosso sentimento, toma tudo em nossa vida, porque é tudo para a tua glória e para teu louvor. E seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu. Em nome de Jesus, fortalece-nos pela tua graça. Amém, Senhor. Amém.